Oi, minha gente. Hoje nós estamos voltando com o pastor Rodrigo Silva. Muitas pessoas têm pedido para que eu retornasse e fizesse mais vídeo com relação a ele. E o pastor Rodrigo Silva, aqui nesse vídeo, ele vai contar para nós tudo o que aconteceu na crucificação de Jesus. Algumas palavras dele é um pouco dolorida, é um pouco massacrante de tudo que aconteceu com o Senhor. Machuca o nosso coração. Mas isso eu não sei se são palavras do pastor Rodrigo Silva ou se são as coisas que estão realmente na palavra de Deus. Então vamos assistir juntos para a gente tirar as nossas próprias conclusões de tudo isso. Vem comigo, vocês vão gostar bastante deste vídeo, eu tenho certeza. Porque Jesus era colocado como se fosse um jumento. Então, na escola de Palatino, uma escola de crianças ricas, eles desenharam um grafite na parede, um burro crucificado, como se fosse uma pessoa com cabeça de burro, sim, e um menino do lado assim com as mãos para cima, e escreveram assim: Alexamenos sebete theon, que num grego bem vulgar, escrito por crianças ainda na pré-escola, quer dizer Alexamenos, uma forma talvez corruptela de Alexandre, adora a Deus. Nós temos também um desenho também que foi encontrado numa taverna de uma mulher também crucificada, de costas. Então, levantando tudo isso, o que a gente sabe? A morte da cruz era uma morte dolorosa, terrível. E essa era a função mesmo. Essa era a função, eles tinham que fazer com que ela se tornasse um exemplo. Olha, não vai cair na besteira de questionar Roma, não, que vai acontecer isso aqui com você. Não caia na besteira de questionar Roma, senão vai ser daqui para pior. Então, evidentemente que ninguém queria aquilo. A pessoa ficava, e agora eu peço licença a você e a todo mundo que está assistindo a nossa conversa aqui, que esqueçam, por um lado, aquelas imagens de crucifixo da Igreja Católica. Que é na palma da mão, né? O prego, não, assim. até que o prego poderia ser. Poderia ser? Tem duas possibilidades. Eu achei que tinha que ser no pulso, né? Muita gente acreditou que seria no pulso, porque pensavam que se colocasse na palma da mão, rasgaria com o peso. Mas a postura que a pessoa ficava, o crucificado, primeiro que havia vários tipos de cruz. Você tinha a timissa, a comissa, a decussata. Eu vou falar da cruz latina, que é mais provável ter sido essa cruz de Jesus. Que é o que a gente conhece. Que é a que a gente conhece. Ele colocava os pés, deixa-me ver alguma coisa para ilustrar aqui. O que você precisa? Um canudo, não? Não, isso aqui resolve. Tá. Imagina que isso aqui é o madeiro da cruz. O que é madeira? A madeira da cruz mesmo. A madeira. A principal. A principal, que a gente chama de stips. Tá. Stips. Se você tiver um canudo aí, vai ser melhor, então. Dá 2, então, por favor. Ele tinha o stips, que ficava assim, tá bom? E o patibulum, que ficava assim. Tá. O patibulum era a parte que a pessoa carregava. Essa daqui? Esse é o travessão. Tá. Ele carregava o travessão até a cruz, até o local do crucifixão, com a mão aqui assim. E eles penduravam aqui no pescoço da pessoa uma placa de madeira com a inscrição da condenação dele. Do crime. Do crime. Bandido e tudo mais. Essa placa, essa inscrição chamava-se titulus, em latim. E essa placa chamava-se tabuli. Tabuli, de onde vem a palavra tábua. Tábua. E quem escrevia a inscrição na tabuli era o tabeliones. Daí que vem a palavra tabelião. Caramba. Então hoje quando você vai a um cartório de ofício, de registros, o tabelião era o cara que escrevia sentença de morte na tábule, por isso é tabelião, da tábua, escreveu títulos ali. E Pilatos também escreveu, né? Jesus de Nazaré, rei dos judeus, em latim, grego e hebraico. Mas foi uma certa ironia. Ironia com os judeus, com certeza. Então Jesus carregou aquela tábua aqui e o patíbulo, que era o travessão. Quando chegava lá, eles montavam a coisa... Amarravam, montavam, crucificavam a pessoa. Se quiser colocar aqui, tem uma câmera aqui em cima também. E aqui levantavam a cruz. Acho melhor você levantar só para o pessoal, você já sabe onde está justamente a cruz, a câmera posicionada. Agora um detalhe, a pessoa que era colocada aqui, aí aqui eu vou precisar, só me orienta se eu estou apontando para o lugar certo. Não, é para essa câmera. É para essa aqui, olha. Os pés da pessoa eram pregados um desse lado, o outro do outro lado. Ah, assim? Assim.
Por isso que eu ilustrei aqui, ó. Como se fosse um cavalo. Como se fosse um cavalo. Ela montava aqui, ó. E aqui no meio tinha um pequeno banco chamado sedícula. Uma saidinha. Uma saidinha que a pessoa apoiava ali. A bunda? A bunda, exatamente, claro. Apoiava ali e ficava com as mãos dessa posição. Então não era tanto peso aqui pra segurar. E alguns casos, a pessoa nem tinha a crucifixão com os pregos mostrados pra cá, a palma. Ele ficava com a mão por trás? Por trás, assim, eles crucificavam aqui. Tá. Agora, se você perceber, a minha voz mudou de tom quando eu fiz esse gesto. Porque quando você faz aqui, você comprime o seu pulmão. Se eu estivesse pendurado literalmente na cruz, eu estaria com o ciático também comprimido. Total. Numa dor desgraçada. E segurando o pé mal apoiando do lado, você segurando ali. E para você poder respirar, eu não estou fazendo aqui um exercício, é de verdade. Eu tô com dificuldade aqui. Você daqui a pouquinho para respirar, estão vendo que eu fiquei mais ofegante? Você tem que erguer, tomar fôlego e cair. Apoiar pelo pé ou pela Pelos bunda? pés do lado. Tá. Porque apoia assim. Apoia assim, você se levanta e cai de novo. Caramba. Você tá entendendo? E o banco... Isso repetidas vezes. De quando em vez você tem que virar. Por isso que os ladrões que estavam com Jesus, quando eles queriam apressar a morte dos ladrões, eles aplicaram algo que em latim se chama crurifragium. Você quebra as pernas da pessoa, ou no fêmur, às vezes no fêmur, às vezes também é tíbia, né, que é o outro mais abaixo aqui. A pessoa, então, com a perna quebrada, não conseguiria fazer, aí em pouco tempo ela já ia morrer asfixiada e ia sufocando. Por isso que eles quebraram os pés dos ladrões. Tá certo? Esqueça também outra coisa do crucifixo. O condenado não era colocado ali com um paninho cobrindo as partes íntimas dele. Ele ficava completamente nu. Era pra... É pra humilhar mesmo. Você tá acha que Jesus também? Totalmente. É mesmo? Totalmente. E eu vou piorar a coisa pra você aqui. Caramba, isso eu nunca tinha ouvido. Na verdade, muita gente fala que o filme do Mel Gibson foi um filme violento, aquele Paixão de Cristo. Eu digo, é o filme que eu daria nota 10. De representação? De representação. Porque a crucifixão de Jesus foi dali pra pior. Você tá entendendo? Agora, eu vou fazer uma pergunta, Vilela, que você não fez, mas eu faria se eu estivesse ouvindo esse discurso e fosse uma pessoa descrente. Eu, Rodrigo, faria essa pergunta. Vou pedir licença para eu fazê-la aqui em retórica. Tá bom. Foi terrível a morte de Jesus, ele sofreu pra caramba. Pô, que pena, coitado. Mas você mesmo admitiu que os romanos crucificaram milhares, não posso falar milhões, mas milhares de pessoas. E foi mais um. Entendi. Qual a diferença? Oi, minha gente, o que vocês acharam desta explicação do pastor Rodrigo Silva, de tudo que ele falou para nós? De passo a passo de Cristo, quando foi crucificado. Ele não levou, como diz aquelas cruzes que tem no catolicismo, ele levou simplesmente um travessão, tá? Onde colocar atrás dos braços dele, e ele foi carregando. E quando chegou lá, foi montado a cruz para ele ser crucificado. E Pilatos mandou que ele carregasse no teu pescoço uma tábua escrito: Jesus Cristo, Rei dos Judeus. Isso aí não foi para edificar Cristo, e sim para humilhar ele. Isso aí era uma espécie de humilhação que ele estava fazendo com Jesus Cristo. Era uma ironia jogada em cima do Messias, que estava ali sofrendo naquele momento. E chegando ali, Cristo foi crucificado. E naquele momento que nós achamos que Jesus Cristo era crucificado com um paninho tampando as suas partes íntimas, isso, minha gente, não aconteceu. Ele foi crucificado completamente nu, sem nenhuma roupinha ali para tampar o teu corpo. Então, além da dor, ele sofreu esta humilhação também. A humilhação de ser crucificado nu naquela cruz. Por você, pelo pastor Rodrigo Silva e por mim. E depois, numa retórica, o pastor Rodrigo Silva diz assim: naquela época foi crucificado várias pessoas, né, como aqueles ladrões que estavam ali do lado do Senhor,
que eram quebradas as pernas dele para que eles morressem mais rápido, e outras milhares e milhões de pessoas foram crucificadas. Então ele disse que Jesus Cristo foi apenas mais um. Eu não penso assim. Jesus Cristo não foi apenas mais um. Ele foi aquele que levou nas suas costas todo o pecado do mundo. O teu pecado, o pecado do pastor Rodrigo Silva, o meu pecado, ele levou naquela crucificação. Enquanto os milhões e milhares não eram filho de Deus. Eram pessoas como eu, como você, pecadores. E Jesus Cristo não era pecador. Então ele morreu ali, como único para mim. Que ele levou naquela cruz todo o meu pecado e me deu ali a minha vida eterna, a sua vida eterna. A vida eterna do pastor Rodrigo Silva. Então ele não foi só mais um crucificado entre milhares e milhões. Ele foi o único. E se vocês concordam comigo com relação a isso, ou discordam também, deixem aqui seus comentários. Curte esse vídeo. Compartilhe com seus amigos. E principalmente, gente, inscreva-se no canal. E obrigada por estarem comigo. Um beijo no coração de cada um de vocês.